Olá, eu sou o Rafael do Enquadros e essas aqui foram as minhas leituras do mês de janeiro. E eu sei, tá saindo um pouquinho atrasado, né? Já mais de 10 dias em fevereiro, mas eu tive problema com a gravação que eu fiz no final do mês e preferi regravar. A intenção é que nos próximos meses não seja apenas um vídeo de leitura, né? Seja pelo menos dois ali separados por quinzenas ou até um por semana, como era no início do ano passado. Pelo menos esse é o objetivo inicial. Mas sem mais enrolações, vamos logo ao resumão do que eu li nesse primeiro mês de 2026. Algumas de suas verdades ainda moram em mim, do Alexandre Souza Lourenço, grande autor, um dos quadrinistas brasileiros que eu mais curto. Esse aqui foi lançado pela Conrad, né, ano passado e traz um apanhado de vários quadrinhos do Alexandre Lourenço, que uns mais e outros menos giram em torno do assunto paternidade, né? Ou relação de pai e filho, filho e pai. Ele aproveita aspectos de sua vida pessoal e de sua relação com seu próprio pai e até a relação dele com mídias e a cultura que o envolve, né? Tem um quadrinho aqui que é centrado na vivência de um pai e um filho assistindo os jogos do Vasco. Ser um aspecto ali que une os dois. E é um dos melhores quadrinhos de futebol que eu e muitos dos que leram já leu em todos os tempos. Também temos um quadrinho que brinca com os estereótipos dos quadrinhos de super-heróis, com os vícios e tropos daquela linguagem específica, né? E claro, é um quadrinho ultra fragmentado, que chega a lembrar até um pouco o Chris Ware, né? Nesse sentido de usar a página como elemento principal do quadrinho, né? Não o quadro, mas sim a página como um todo. E o Alexandre Lourenço, ele dá muito valor a tratar um quadrinho como quadrinho, escrever quadrinho como sendo quadrinho. E no final desse volume ainda tem um quadrinho ali que é meio sobre o processo criativo dos quadrinhos que estão reunidos aqui nessa edição. É um must-have. Se você curte quadrinho nacional, você tem que correr atrás disso aqui. O Você é um Babaca Bernardo, que também é um dos meus quadrinhos favoritos e é do Alexandre, já está esgotado há muito tempo e não tem perspectiva de voltar agora que a mim não acabou. E continuando nos quadrinhos nacionais, Um Cão Andaluz, do Bruno Alves, né? Uma adaptação ali do filme do Luiz Buñuel com Salvador Dalí. E esse filme, esse curta, meio que foi minha porta de entrada para esse mundo do surrealismo, tanto no cinema quanto com mais afinco nos quadrinhos também. O quadrinho é meio que um bom apanhado das cenas dos filmes. Elas são bem encadeadas, bem desenhadas, bem dinâmicas. E o Bruno Alves ele toma a liberdade de fabular em cima disso e acrescentar coisas. É como se fosse uma versão do diretor, só que ele bem não é o diretor ali. Mas acaba encaixando e nos fornecendo novas imagens impressionantes dentro desse universo. É um trabalho que dá pra ver que é feito com paixão. É um quadrinho fácil de ler, assim, bem dinâmico, bem rápido, mas ao mesmo tempo não procure entender o que está descrito aqui, só siga a viagem. Esse aqui foi lançado pela Veneta já no finalzinho do ano. Já que estamos nessa de quadrinho nacional, né? Afinal, dia 30 de janeiro foi o dia do quadrinho nacional. Vamos logo para mais três. E são três edições da coleção Gritos, da Ugra, né? Ugra Press, que são Novos Jovens, do Daniel Paiva, o número 35. O Joãozinho Oficina, do Fernando Ataíde, número 36. E o Devolve Minha Cabeça, também do Alexandre Souza Lourenço, o número 37. Esses são os últimos três gritos que eu tenho aqui, mas eu já fiz um pedido na Ugra, aproveitando a promoção do Dia do Quadrinho Nacional, para renovar o meu estoque de gritos, e aí vou ter o gritos pelo resto do ano, provavelmente. O Novos Jovens, do Daniel Paiva, segue bem o estilo dos quadrinhos do Daniel Paiva, né? O Daniel Paiva, por exemplo, foi o que escreveu o Cannabis brasileiro, né, do Box Brown. Ele fez o Diamba, trazendo para um contexto mais latino-americano e brasileiro mesmo, da proibição da maconha, né? É um quadrinho engraçado, é um quadrinho que mostra esse conflito de gerações mais antigos, os idosos versus os jovens, e como que o jovem faz e a lógica da cabeça do jovem. Foge muito do escopo do universo dessas pessoas de idade. Uma história simples, mas divertida, engraçada. Já Joãozinho Oficina, do Fernando Taíde, traz muito o humor do Fernando Taíde, só que agora apontado para a cabeça do nerd gibituber. É sensacional, é um dos gritos que eu mais gostei e geralmente os gritos que eu mais gosto vão nessa linha aqui, escrachada, meio vibe Corea Comics, esses quadrinhos mais porqueira. Acho que o formato ajuda e o tempo do quadrinho, por serem poucas páginas,
ajuda também no timing da comédia, né? Você não sente que a piada está se arrastando por muito tempo e o quadrinista tem que resolver logo o assunto em questão. O Devolve Minha Cabeça do Alexandre Lourenço também é muito bom. É claro, é o Alexandre Lourenço fazendo quadrinho, então ele vai brincar com o formato, ele vai aproveitar o que a linguagem dos quadrinhos oferece para fazer uma história assim, com poucas palavras, mas muito tocante, com muito significado sobre todo o peso que carregamos, né, dentro da nossa cabeça e que meio que aquilo faz a gente ser quem a gente é também. Não dá para simplesmente pegar e jogar fora. Outro gibi da Conrad que eu li foi Parasitic City, volume 0.1 do Shintaro Kago, do selo Conrad Apresenta. E aqui a Conrad está apresentando um novo mangá que vai sair por eles, né, de forma seriada, encadernado. Um breve aperitivo que, para quem gosta de loucura, do Eroguro malucão e engraçado, essa é uma boa pedida. Eu acho que Shintaro Kago é mais maluco e criativo do que o Junji Ito. Acho que o Junji Ito se repete muito, que é algo meio do gênero de terror nas comics ocidentais também. Você pega o timing das histórias, como elas se resolvem, acaba que você sabe quando as próximas histórias do Junji Ito vão se resolver. Não foge muito ali daquela fórmula. O Shintaro Kago também tem uma fórmula, mas é outra completamente diferente e é mais episódica. Aqui nós vemos claramente um episódio inicial de uma saga maluca, onde o Shintaro Kago vai usar e abusar de elementos gráficos para tornar membros prostéticos bizarros, com muito sexo bizarro no meio, com corpos retorcidos, esticados, multiplicados, muito diferentes. O impacto visual disso aqui é muito grande e olha que é uma edição fininha, né? Uma edição de preview aí já para fisgar a galera. E eu fui fisgado. A saga dos X-Men volume 12, mais um grande volume dos X-Men do Chris Claremont. Eu que tô lendo basicamente a conta-gotas. Era para ser um volume por mês, mas tem mês que eu acabo esquecendo de ler. Então tô muito atrasado, né? Já tá na segunda temporada aí pelo volume 6, 7, sei lá. E eu ainda tô na primeira temporada, volume 12. Tá certo que daqui pra frente vai ter muita coisa que eu já li, que eu tenho em outro formato, né? Que a Panini lançou anteriormente. Mas vou acabar relendo para seguir lendo a run completa do Chris Claremont aí, edição por edição. Nessa edição aqui, como dá para ver na capa, tem o julgamento do Magneto, um dos arcos mais importantes da história dos mutantes, inclusive é o que representa a transição dos mutantes sob a liderança de Xavier para a liderança de Magneto. E sua liderança ali como líder supremo mesmo, professor, né? A figura do professor X. Porque nessa edição aqui também vai ter a disputa pela liderança de campo dos X-Men entre o Scott Summers, né, o Ciclope, e a Aurora, a Tempestade. A Aurora ganhando e oficialmente se tornando o líder de campo dos X-Men. Uns X-Men assim, cascudos, que tem Wolverine, que tem o Noturno, que tem e o Colossus, que tem a Kitty Pryde, que tem a Vampira, que tem a Rachel Summers, que tem, enfim, muita gente bacana, muita gente com agência, personagens fortes mesmo aqui nessa equipe de X-Men. Eu também li o que foi provavelmente um dos melhores do mês, ali top 3 com certeza, o Pinóquio do Winchilus, nessa edição maravilhosa da Moby Dick. A Moby Dick tem lançado com uma periodicidade meio estranha, né? Meio espaçada os quadrinhos, mas é uma editora pequena e só que eles sempre acertam no que lançar. Eles já tinham lançado aquele Book Tour, que é maravilhoso, vi pouca gente dando atenção, mas é um thriller de crime e espionagem sobre livrarias e literatura muito absurdo, é muito gostoso de ler. E aqui é uma reedição, né? A Globo já tinha lançado uma edição de Pinóquio que vivia em promoção, se encontrava o Pinóquio da Globo por tipo 40, 50 reais. Era uma edição muito bonita, chamava muita atenção, tão bonita quanto essa aqui. Mas essa aqui já revisada, né, com um tratamento gráfico muito apurado, ela meio que separa a história do Pinóquio em vários segmentos, uma dando mais atenção ali para a história do grilo falante, né, o que acontece com ele, que aqui é a barata falante, meio kafkiano. Acompanhamos também o Pinóquio e suas andanças por aí, encontrando diversos outros personagens. O Gepeto correndo atrás do Pinóquio, né, tentando recuperá-lo, porque afinal o Gepeto investiu muito do seu tempo, economias e do seu emocional
para construir uma arma de guerra e poder vendê-la para o exército ali do país em que ele vive. Assim como também vemos o exército correndo atrás dessa arma de guerra que eles acabam perdendo, e várias outras tragédias, deboches e ironias que percorrem todo esse gibi. É um gibi engraçado, é um gibi tenso e é um gibi muito ácido, com muitas críticas ao armamentismo, a essa ciência devotada à arte da guerra, né, à destruição, e como ela acaba entrando e mexendo com a dinâmica dos lares, né, de quem trabalha para ela. Enfim, um grande quadrinho, muito gostoso de ler e atendeu todas as expectativas que eu tinha sobre ele. Também li A Casta dos Metabarões Volume 2, que encerra a saga dos Metabarões, né? Todos os álbuns da Casta dos Metabarões se encerram aqui, por Jodorowsky e Juan Jimenez. O terceiro volume meio que são outros álbuns extras, aquele Castaca, tem meio que uma enciclopédia desse universo, que nada mais é que uma extensão do Incalverso, né? Nesse volume, inclusive, vemos o Metabarão que aparece lá no Incal, é o que meio que encerra a série, o último Metabarão. E é um grande novelão, bicho. É o cara que vai em busca de se unir a mente e o coração de um poeta para poder seduzir a mulher que vai ser a mãe perfeita para gerar os seus descendentes, na verdade, o seu descendente, né, que será o metabarão da próxima geração quando ele morrer. Enfim, é gostoso de ler, é divertido, o visual é alucinante, é Juan Jimenez, né? Então você já sabe o que esperar, um visual muito cyberpunk, fantasioso, de ficção científica. Eu acho que o Juan Jimenez cai muito bem nessas paradas que tem muito metal, sabe? Uma aparência muito metálica, com naves, armas e não sei o que. Quando ele vai pra fantasia medieval, é legal também, porque ele é ótimo, mas eu acho que perde um pouco de brilho e acaba destoando um pouco, porque ele empurra muito de metal nesse ambiente medieval também. Mas aqui, bicho, talvez seja os melhores trabalhos do Juan Jimenez, seja na Casta dos Metabarões. E para terminar o mês, eu li o último volume de Ikkyu, Vento, que vai pegar a vida adulta ali do Ikkyu até a sua morte, né? O monge ali, o monge anarquista, como eu falei diversas vezes aqui no canal, ele fica cada vez mais famoso e cada vez mais influente entre o povo, até o ponto que o Zen budismo oficial ali, né, as grandes escolas e monges do Zen budismo, precisam dar o braço a torcer, pelo menos para pegar emprestado um pouco desse prestígio que o Ikkyu tem entre o povo para eles, né? Eles insistem para o Ikkyu adotar um templo ali perto dos templos centrais, um dojo ali só para ele, com serviçais e não sei o que, porque isso vai atrair gente para essas construções que vão doar, que, enfim, vão prestigiar o Zen budismo oficial meio que por tabela, né? Mesmo o Ikkyu, tudo que ele pregue seja meio que o contrário do que o Zen budismo é naquele momento, uma parada de ostentação, um distanciamento da população mais pobre, um acessório e um meio ali político para obter o controle do Japão, seja através dos próprios monges budistas, né? Como também pelo shogun, pelo imperador, entre outras figuras de destaque. No fim da vida de Kyu, ele continua tendo relações com mulheres, se apaixonando, bebendo muito e sendo um peregrino, né? É como se ele fosse um equivalente do Ronin no Zen budismo. Ele teve mestres ao decorrer da sua vida, mas a partir de um momento ele se tornou o mestre da sua própria vida e sempre buscou a iluminação, procurando viver como um humano, né? Foi um quadrinho muito gostoso de ler, de acompanhar toda a saga, na verdade. E é um jeito diferente de ver esses períodos históricos do Japão, que tinha ali os samurais, enfim, porque ele não trata essas entidades, essas organizações de uma forma sagrada, sabe? Como se fossem grandes instituições que você precisa zelar por uma imagem, por um certo prestígio que elas possam deter. Me parece que aqui a precisão histórica é mais afiada, mas também há espaço para críticas a todos esses espaços e figuras. Não, acaba não perdoando ninguém, nem o próprio Kyu, né? E isso sem deixar o mangá chato. Ele é muito fluido. Tem páginas e páginas que você não vai encontrar um texto, por exemplo, para ler.
você consegue ter esses momentos de contemplação mesmo, de vazio e de paz no meio desses quadrinhos aqui, desses mangás. E bom, essas aí foram minhas leituras, né, do mês de janeiro de 2026. Espero que tenham gostado. E se não leram nada disso, vão atrás de algumas coisas. Eu li muita coisa boa. O Ikkyu mesmo, Metabarões, Pinóquio. O Saga dos X-Men já tá lá pra frente, é meio difícil de acompanhar. Mas qualquer coisa que pegar ali dos X-Men do Claremont, a partir dos anos 70, é tudo muito bom. Eu li o do Alexandre Lourenço, né? Enfim, teve muita coisa boa esse mês, embora eu não tenha lido tanto. Mas agora, com o canal voltando aos eixos, eu acho que vou acabar lendo bem mais, tá? Então, se você gostou, deixa o like. Se não gostou, deixa o dislike, deixa seu comentário e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.